Olá, pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de Direito Ambiental sobre o tema Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar aquilo que iniciamos já há algum tempo, que é o comentário da Lei 9.605, partindo, já se despedindo da parte geral, digamos assim, da Lei 9.605 e indo particularmente para a etapa das regras que regem a ação e o processo penal relacionado aos tipos penais previstos, aos crimes previstos na Lei 9.605, legislação extravagante, direito penal. Pessoal, então, para nós falarmos dessa etapa, nós precisamos aí abrir o vade-mecum, abrir a lei, no artigo 26. E nesse artigo 26 é que nós vamos iniciar a nossa aula, parte 2 daquela aula iniciada já em outro momento. Gente, o artigo 25 da lei, anterior um pouquinho à ação em processo penal, ele fala só algo, né, aqui na tela que vocês estão acompanhando comigo, algo que eu acho importante que nós saibamos, né? É que tudo que for apreendido relacionado a os produtos e proveitos do crime, busca e apreensão, sequestro, né? Essas medidas cautelares, às vezes, que acontecem no âmbito de investigação criminal ou mesmo no âmbito já de uma condenação, casos de prisão em flagrante, etc. Nesse caso, esses bens apreendidos relacionados ao processo, eles sofrerão a sorte dos bens dispostos no artigo 91 e 92, do regramento disposto no artigo 91 e 92 do Código Penal, que é a apreensão desses produtos e proveitos e destinação dos instrumentos do crime, desses produtos do crime, retirados aí via cometimento de ilícitos criminais ambientais, vai ser direcionado para instituições educacionais, filantrópicas, instituições de saúde, as quais possam utilizar esses instrumentos e proveitos do crime de uma maneira proativa para a sociedade. Tá bem, o artigo 25 depois vai detalhar algumas questões sobre isso, mas eu acho que não vale a pena, vocês podem ler em casa, não vale a pena nós comentarmos mais aqui, porque não há nenhum detalhamento tão cobrado em provas, em exames em geral. Eu acredito que uma leitura simples aí já vocês conseguem matar esse assunto. Artigo 26, pessoal, importantíssimo, que diz o seguinte, que todos os crimes previstos na Lei 9.605, todos esses crimes, eles são de ação pública incondicionada. Isso é questão de prova clássica, né? Vai falar que tem uma pena tal e, portanto, é condicionada a representação. Vai dar um exemplozinho para vocês, de repente, e lá vai colocar que aconteceu na Fazenda do Seu João, na Fazenda do Seu João, um transeunte, uma pessoa que estava passando, ou caseiro, cometeu um crime, o Seu João não quis um crime ambiental, não quis denunciá-lo, e aí, nesse caso, não seria condicionada a representação, etc. Não. É todos os crimes previstos, que são os artigos 29 e seguintes, né, da lei. Previstos nessa lei são de ação pública incondicionada. Portanto, o Ministério Público ele terá que propor a ação pública ao Judiciário, né, para que haja o processamento do crime. Ok, pessoal. Fincada essa questão, nós passamos agora ao artigo 27. E no artigo 28 nós vamos um pouquinho, a coisa vai complicar um pouquinho mais, tá? Mas o artigo 27 diz o seguinte: proposta a PRD, ou pena restritiva de direito, ou multa, a proposta dessa PRD ou multa, que estão previstas, esse instituto está previsto no artigo 76 da 999, a proposição dessa PRD e multa exige comprovação da composição do dano ambiental, salvo seja impossível compor o dano ambiental, correto? O que vocês devem guardar aqui nesse artigo 27? É que você só vai poder converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa caso haja a comprovação do saneamento da problemática ambiental causada pelo agente, ou seja, da composição do dano ambiental. E aí o artigo 28 ele vai aprofundar isso um pouquinho, porque veja, o 27 ele já mostra a aplicação do instituto
da substituição da PPL por PRD, ele já dá o indício de aplicação de um instituto da Lei 9.099, dos juizados especiais, certo? Esses institutos despenalizadores, esses institutos, ou melhor, esses institutos abrandadores do rigor tradicional penal. Mas aí vem o artigo 28 e aprofunda essa busca pela solução mais pacífica ou menos rigorosa ou mais proativa do agente na reparação do dano por ele mesmo causado. Então, traz o artigo 28 a aplicação do artigo 89 na 9.099, um outro instituto beneficiador do agente de crime ambiental, não é? Previsto na Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Lembrando, pessoal, que a suspensão condicional do processo é diferente da suspensão condicional da pena, tá? Não se esqueçam disso. Eu sei que parece uma informação elementar para alguns. Acontece que quando as pessoas estão iniciando o estudo do direito penal, ou já não olham para o direito penal há algum tempo, é natural que haja essa confusão. A suspensão condicional do processo é prevista na 9.099, suspensão condicional da pena, ou livramento condicional, previsto no artigo 77 do Código Penal. E quais são os requisitos, pessoal? O que esse artigo 28 da 9.605 diz? Ele diz que o artigo 89 da 9.099, que trata da suspensão condicional do processo, se aplica à Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, abrandou o rigor penal sobre o agente de crime ambiental. Por quê? Porque no Brasil, né, e em grande parte do mundo ocidental, se entende hoje em dia que a pena por si só ela não resolve o problema social no qual ela está inserida. Ou seja, é necessário aquele binômio, né, que diz respeito às finalidades da pena, que é retribuição pelo mal causado e a questão da reparação do dano, ou melhor, da dissuasão de um novo cometimento de crime, de uma recuperação do apenado para que ele não venha novamente a cometer aquela mesma infração. É a função dissuasória, retributiva, né? E a função de reinclusão daquela pessoa na sistemática jurídica na qual a sociedade exige que o indivíduo se comporte, né? Bom, pessoal, quais são os requisitos para que se aplique o artigo 89 da 9.099 à Lei 9.605? Quais são os requisitos para se suspender condicionalmente o processo em caso de crimes ambientais? Primeiro eu vou dizer para vocês como é que funciona, vou relembrar, né, como funciona o artigo 89 da Lei 9.099. O artigo 89 funciona da seguinte maneira: crimes com pena igual ou menor que 1 ano mais a existência de um laudo de reparação do dano causado. Então, vamos lá. Nós temos dois requisitos já para a aplicação da suspensão condicional do processo na lei, no cometimento dos crimes ambientais previsto na Lei 9.605. Quais requisitos são esses? Primeiro, que a pena cominada ao delito praticado seja a pena mínima, seja igual ou menor que 1 ano. A pena mínima, não é a pena máxima. O que é pena cominada? É a pena prevista no preceito secundário do tipo penal. Aquela lá, né? Vou dar um exemplo aqui. Matar, perseguir, artigo 29, tá? Que já mostra um tipo penal. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rotas migratórias, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, o artigo 29, ali no caput, ele fala qual é a conduta, né, proscrita, banida pelo tipo penal, qual o bem jurídico que está sendo tutelado no artigo, não está no caput. Aí o preceito secundário é a pena caso você viole aquilo. Caso você cometa aquela infração criminal, você vai ser sujeito àquela pena. Aí tem
detenção de 6 meses, ou seja, pena mínima, a 1 ano, pena máxima. Então, essa pena aqui, ela é menor ou igual a 1 ano? É, porque é 6 meses, né, a pena mínima. Então, nesse caso, se aplicaria a suspensão condicional do processo nesse requisito. Uma outra situação, um requisito adicional para que você suspenda condicionalmente o processo, é que haja um laudo corroborando que você reparou integralmente o dano ambiental. Então, veja, nós já temos dois requisitos. Um, que a pena mínima cominada ao delito praticado, específico da Lei 9.605, seja igual ou inferior a 1 ano. O segundo requisito é que haja o laudo de reparação integral do dano ambiental. Ou seja, você apagou aquilo que você causou, aquele dano que você causou. O terceiro é que você obedeça também que aquele crime que você cometeu, mais suas situações pessoais perante o Estado brasileiro, eles autorizariam você, ou seja, você cumpriria os requisitos dispostos para a suspensão condicional da pena. Nós temos a suspensão condicional da pena no artigo 77, lá tem os requisitos para que você tenha esse livramento condicional. Perdão, essa suspensão condicional da pena, ou seja, da aplicação da pena sobre o seu crime. Aí, no caso, quais são esses requisitos? Não reincidência em crime doloso, perdão, está escrito errado aqui, não reincidência em crime doloso, mais circunstâncias judiciais favoráveis, que é aquele negócio, personalidade, antecedentes, conduto social, que estão previstos no artigo 59 do CP. Além desses requisitos, também que seja cabível a pena restritiva de direito em substituição à pena privativa de liberdade nos termos do artigo 44. Ou no caso de você for maior de 70 anos ou adoentado, nesse caso você esquece a não reincidência em crime doloso, etc., porque você existe o sursi humanitário, né? No caso de você seja ou adoentado, você não tem condições de ficar atrás encarcerado por causa da sua doença, né? Uma doença muito grave, etc., está ali próximo à morte, ou você seja maior de 70 anos, né? Nesse caso também se entende que não existe condições físicas para que você permaneça no atual sistema carcerário, no atual. Ok, pessoal. Então, resumindo o que eu disse até agora aqui para vocês. Se aplica a suspensão condicional da pena à lei de crimes ambientais, aos tipos criminais dispostos, previstos, positivados na Lei 905 de 98, se aplica. Onde é que está a suspensão condicional do processo? Artigo 39 da Lei de Juizado. Ok. Se aplica, se aplica. Mas quais são os requisitos para que se aplique? Olha, são os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, mas aí vem um requisito específico previsto na lei. Existem os requisitos que estão no artigo 89, que eu recomendo que vocês leiam, mais os requisitos dispostos na lei, propriamente, na Lei 9.605, que é a reparação integral do dano ambiental. Comprovado por meio de laudo, certo? Lavrado por uma autoridade administrativa via poder de polícia. Beleza. Perito, né? Perito juízo, no caso de uma questão judicializada. Aí lá eu falei para vocês só, essa complicação toda aqui que, né, que torna a coisa um pouquinho mais complexa, é que eu já comecei a descrever para vocês no artigo 89 quais são os requisitos para que haja suspensão condicional do processo. E os requisitos que haja suspensão condicional do processo nos termos da Lei 9.099, artigo 89 da Lei 9.099, Lei dos Juizados, os requisitos são pena menor ou igual a 1 ano, mais circunstâncias judiciais favoráveis, mais não reincidência em crime doloso, certo? Ou o cara seja maior de 70 anos, ou seja adoentado, e cumpra também os requisitos da substituição da pena de privativa de liberdade por pena restritiva de direito, que está previsto no artigo 44. Então, todos esses requisitos devem ser obedecidos para você fazer jus à suspensão condicional do processo no caso de cometimento de crimes ambientais descritos na Lei 9.605. Esse é o ponto crucial. Ok, pessoal. E aí eu detalhei um pouquinho.
Quando é que é cabível substituir pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito? Bom, é cabível a substituição de PPL por PRD caso a PPL tenha até 4 anos de pena combinada, ou seja, na literatura da lei, na letra da lei diz não superior a 4 anos, né? Ou seja, até 4 anos, em crime não cometido com violência ou grave ameaça. No caso de crimes culposos, é sempre cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E também sempre as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. Quais são as circunstâncias judiciais, pessoal? São as descritas no artigo 59 do CP. Tá bom? Circunstâncias judiciais, ok. O que diz então os requisitos para a suspensão condicional do processo da Lei 9.089? Esses que eu li para vocês, mais qual é o efeito? Que o processo seja suspenso de 2 a 4 anos. Então, caso você cumpra os requisitos, seu processo será suspenso de 2 a 4 anos. Claro que essa suspensão só se dará caso o juiz concorde. Porque como é que funciona a suspensão condicional do processo? O promotor, ele verifica se você tem os requisitos e ele propõe a denúncia mais essa oferta de pacto. E aí o juiz recebe a denúncia, concorda com a oferta se você concordar também. Porque é um pacto, é um contrato que você faz, não é? Com o Estado juiz. Nesse caso, você se predispõe a cumprir condições. Quais são as condições, pessoal? São 4 condições: reparação do dano, não frequentar determinados lugares, você não se ausentar da comarca sem comunicação do juiz e você comparecer na vara lá do juiz ou do juízo mensalmente para dizer como é que foi seu mês, né? Mais ou menos assim. Então, no caso de ser aplicada a Lei 9.099, você estará sujeito a determinados efeitos. Quais são esses efeitos? Esses efeitos são suspensão do processo por 2 a 4 anos. Você vai cumprir 4 condições para que, ao final, você venha a se beneficiar da extinção da punibilidade e o juiz deve concordar com a proposta do Ministério Público, senão também não vinga, certo? Claro que existe uma questão jurisprudencial aí, se há um direito subjetivo ou não há. O juiz vai justamente analisar, ver se você preenche esses requisitos ou se o promotor comeu bola, né? Propôs para você, mas na verdade você não teria direito subjetivo porque você não satisfaz uma dessas condições aqui, que estão nos requisitos que eu elenquei aqui para vocês. Ok, pessoal, só que aí tem um detalhezinho, né? Na Lei 9.605, Lei dos Crimes Ambientais, o processo ele pode ser suspenso por mais um ano. Na Lei 9.099, a suspensão do processo para averiguar, que é o chamado período de prova, né? Vamos colocar aqui período de prova. Há uma suspensão do processo por 2 a 4 anos para analisar ver se você vai cumprir tudo bonitinho para ser extinta a sua punibilidade. Ok. Só que na Lei 9.605, você não cumpre o período só que está na 9.099. Há possibilidade de se estender por mais um ano esse período de prova. Para quê? Para te dar uma oportunidade maior de você reparar integralmente o meio ambiente. Mas por que a Lei 9.605 foi tão benevolente nesse sentido de estender por mais um ano? Pessoal, porque você reparar o dano ambiental nem sempre é tão fácil quanto parece. Além do mais, muitas vezes, o perito que analisa se você reparou o dano ambiental ou não faz uma análise segundo critérios um pouco subjetivos, né? Não há como você aferir integralmente, de maneira totalmente objetiva, se houve uma reparação integral do dano ambiental por você causado. Tem situações que são mais simples. Você caçou 4 espécies em extinção. Suponha que você pague um determinado projeto como compensação, caso você tenha dinheiro, né? Porque muitas vezes os causadores de danos ambientais também não têm, são pessoas físicas, né? Aí você faz o seguinte, você consegue financiar um projeto para 4 outras espécimes surgirem, né? 4 outras espécimes surgirem no mundo silvestre e via procriação. Você financia um projeto desse, suponho que você tem dinheiro para isso.
Só que, veja, não são só 4. E os filhotes desses outros 4. Então, a progressão pode ser geométrica, esse crescimento, do impacto ambiental. Então, tem vezes, pessoal, que a situação é simples. Você matou 3, você devolve 4. Um exemplo, né? Um exemplo esdrúxulo. Você devastou 4 árvores, mas aí como é que você vai fazer para plantar 4 novas árvores, 6, 8 novas árvores? Como é que você vai ter certeza de que elas vão crescer durante um determinado período, vão ser viáveis? Então, isso é uma análise muito difícil, né? Naturalmente, nós temos critérios técnicos, científicos para medir essa reparação integral do dano, mas nem sempre é uma análise matemática objetiva dessa reparação integral, né? Bom, existe uma situação aqui que eu gostaria de colocar para vocês na 9.099, entre os requisitos para aplicação da suspensão condicional do processo, que é que caso esse processado, essa pessoa que está sendo processada por um crime ambiental, ela venha a ser processada por um novo crime ambiental, ou um crime de outra espécie, há um dever de revogação da suspensão condicional do processo e a pessoa vai pegar uma prisão, certo? Agora, caso ela venha a cometer uma contravenção penal, o juiz poderá, há uma possibilidade de o juiz revogar, a suspensão condicional do processo, ainda que esteja no período de prova, de 2 a 4 anos, no caso da lei ambiental, 2 vezes 4 anos, mais um ano, caso haja necessidade. Ok, pessoal? Quais são, então, os requisitos para que haja a extinção da punibilidade via benefício da Lei 9.099, artigo 89, via benefício do período cumprimento integral do período de prova das condições da suspensão condicional do processo? Bom, nesse caso, é necessário o laudo de constatação da reparação ambiental e que a reparação seja integral e que, caso haja necessidade, via cumprimento do período adicional de suspensão de prova, a reparação ocorra de maneira total, mais o cumprimento das condições impostas pelo juiz via oferta do promotor, segundo o procedimento da Lei 8.999, artigo 89. Ok, pessoal, é difícil, eu sei, né? Foi um pouquinho complicado. Eu tentei resumir ao máximo aqui o tratamento dos artigos 25 ao artigo 28. Eu acho que o artigo 28 é a parte mais difícil, mas quem entende um pouquinho de juizado sabe isso que eu falei aqui. Você sabe quais são os requisitos que você necessita para que o processado faça jus à suspensão condicional do processo. Eu falei desses requisitos, ou seja, eu dei um pouquinho uma aulinha de lei 9.099, juizado especial. Mas eu achei interessante que, além desses requisitos da Lei 8.999, artigo 89, é necessário que se adicione também o previsto no artigo 28 da 9.605, que estabelece que o laudo de constatação da reparação integral do dano é uma das condições para que você, processado, faça jus à extinção da punibilidade via suspensão condicional do processo. Esse é o resumo, então, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Na aula seguinte, nós vamos iniciar o tema crimes em espécie. E aí nós temos aqui crimes contra a fauna, flora, poluição e outros crimes, né, contra o patrimônio cultural e o ordenamento urbano, lá que faz um casamento aí com a lei, o direito urbanístico, né? E, por último, os crimes contra a administração ambiental, também bastante relevantes para provas de concurso, tá, pessoal? Então, a aula que vem nós vamos nos dedicar a esse tema aqui contido no tópico seguinte. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção. Bons estudos. Não deixem de ler os artigos. Tchau, tchau.